Bom dia, minha gente, boa noite. Eu não sei que hora vocês vão assistir essa aula, mas hoje nós vamos para a nossa terceira aula de discipulado, tá bom? Eu espero que vocês estejam bem, apesar de tudo, e que esses dias sejam abreviados e que a gente possa aprender tudo que é necessário a gente aprender nesses dias tão difíceis, né? Muito difíceis. Mas eu peço muito a Deus que a gente possa crescer com tudo isso, né? Essa noite foi uma noite bem difícil para mim, fiquei muito preocupada com as notícias, tal, perdi um pouquinho o sono, o que é normal, né? Estar mal nesse tempo é normal. Não adianta a gente querer dizer que tá tudo bem. Não, não tá tudo bem, mas a gente precisa manter viva a nossa esperança, tá certo? Então, eu gostaria que a gente estivesse orando nesse momento, né, pelas nossas vidas, pela nossa aula, por esse tempo, pelo nosso país e pelo mundo inteiro, que está sofrendo muito, né? As situações não são boas e eu acho que a nossa postura nesse momento de discípulos e de discípulas de Jesus é justamente a gente assumir uma postura de oração, de intercessão constante. E a outra coisa que eu também quero sugerir é que a gente possa acolher, sabe, as coisas que a gente sente e colocar isso tudo diante de Deus, né? Se a gente está falando de discipulado e a caminhada de Jesus nos inspira, nos seus momentos de angústia, ele ia orar, né? Então, não adianta a gente querer fingir que está tudo bem, porque está muito difícil mesmo. Mas vamos orar ao Senhor. Pai, nesse momento, nos colocamos diante do Senhor, pedindo ao Senhor misericórdia sobre as nossas vidas, sobre esse tempo, pedindo ao Senhor que nos ajude nessa aula, que o Senhor nos inspire, que o Senhor nos dê a devida direção para tudo que a gente precisa. Que a tua boa mão nos guarde e que guarde todas as pessoas que choram nesse momento de luto, que o Senhor possa guardar todas as pessoas que estão à frente dessas situações todas e que o Senhor tenha misericórdia de nós nesse tempo todo. É assim que nós oramos, Senhor, e pedimos que o Senhor nos ajude também a aprender aquilo que a gente precisa aprender do Senhor, em nome de Jesus. Amém. Então, a gente vai hoje para a nossa terceira aula, né? Eu espero que vocês todos estejam se cuidando, que tenham condição, né, de estar guardando essa quarentena. Hoje os dados, assim, assistir jornal logo cedo foi muito difícil. Para mim, ter assistido esse jornal ontem de noite também foi muito difícil mesmo. Mas a gente precisa colocar tudo isso diante de Deus. Então, é isso. Eu hoje estou aqui na casa da vizinha, por isso que o cenário está diferente, né? Então, se acontecer qualquer intercorrência, vocês já vão saber, né? Estou com essa dificuldade com a internet, mas eu pretendo resolver em breve, tá certo? Então vamos lá, eu gostaria de começar hoje com o texto que está em Mateus capítulo 4, versículo 19. Na verdade, eu vou começar do 18, né? É, Andando à beira do mar da Galileia, Jesus viu dois irmãos, Simão, chamado Pedro, e seu irmão André. Eles estavam lançando redes ao mar, pois eram pescadores. E disse Jesus: Sigam-me, e eu os farei pescadores de homens. No mesmo instante, eles deixaram suas redes e o seguiram. Indo adiante, viu outros irmãos, Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão. Eles estavam no barco com seu pai, Zebedeu, preparando suas redes. Jesus os chamou, e eles, deixando imediatamente seu pai e o barco, o seguiram. É bem interessante a gente pensar um pouco, e hoje a gente vai falar desse discipulado de Jesus, né? Eu fico remoendo muito um ponto. Eu sei que eu faço isso, e eu sei que eu faço isso de propósito. Por quê? Porque a gente poderia estar aqui falando de diversas estratégias de discipulado, mas foi como eu provoquei vocês desde o começo dessa primeira aula, né? Se a gente não conhecer a pessoa de Jesus Cristo, a gente vai começar a reproduzir muito mais de religião do que sobre o Evangelho de Jesus. Esse texto é bem emblemático, depois da tentação, do deserto, depois do seu batismo. Ele agora inaugura seu ministério e ele chama pessoas para caminhar com ele. E essa caminhada era muito próxima e implicava em renúncias, obviamente, né? Sobretudo pela forma como as pessoas faziam esse discipulado.
discipular naquele tempo não era formar uma classe de discipulado, mas era de fato, vamos viver juntos, vamos caminhar juntos e a gente vai aprender como é que se vive. E isso é muito interessante a gente pensar, sobretudo porque, sendo Jesus quem ele é, né? Deus, a segunda pessoa da Trindade, o Verbo encarnado que chega para nós, é bem interessante essa didática de Deus, né? Dizer assim, olha, eu vou descer, eu vou lá no seu contexto, na sua realidade, eu vou usar a linguagem que você entende e eu vou te chamar para perto de mim, porque eu preciso que você me conheça e à medida que você me conheça, você seja transformado e à medida que você seja transformado, você fique parecido comigo. E nesse caminhar cotidiano, você atraia pessoas para mim e ensine a elas a ser gente. Gente como eu sou gente. E apresente para ela Deus, como eu sou Deus, né? E aí é bem importante a gente pensar Jesus exatamente como a segunda pessoa da Trindade, mas essa segunda pessoa da Trindade é ela que encarna e é ela que vem fazer discípulos. É ela que vem caminhar, é ela que vem ensinar, é ela que vem ensinar de perto. E isso eu sei que pode parecer repetitivo e eu não tenho nenhum problema com isso. Mas é justamente esse ponto que me interessa. E é bem bonito esse texto, justamente porque, óbvio, Jesus era um homem de periferia, por isso que as pessoas olham para ele e vai dizer assim, porventura vê alguma coisa boa de Nazaré? E o outro diz assim, vem ver, né? Tem um mestre lá, tem alguém que é poderoso em obras, ele ensina diferente, os discípulos dele são diferentes, ele ensina como quem tem autoridade. Ele não ensina como escribas e como fariseus. Ele ensina com verdade. Ele ensina com a vida. Ele ensina com tudo que ele é. Ele ensina não só com as coisas que ele sabe. Ele ensina com leveza também. Ele não coloca para a gente somente a lei. Ele coloca o jeito de viver. Ele não coloca a lei seca para nós. Ele coloca a lei na direção da vida, né? Muito foi dito, mas ele diz agora assim, ó, eu porém vos digo, e é bem por ali o caminho. Isso tudo me encanta, sabe? E por isso que já aqui no meio da meditação eu provoco. Como está a leitura de vocês do livro de Lucas? Como está esse encontro de vocês? Ó, veja, Jesus ele chega, quando inaugura seu ministério, diz para Simão e André, sigam-me. São dois pescadores, são dois homens bem simples, assim, vem caminhar comigo, me segue. Eu vou tornar vocês pescadores de homens, pescadores de gente. É interessante isso. Quando a gente fala dessa pesca, né? Pescar um bicho que eu posso comer é diferente de pescar e captar pessoas para caminhar comigo. Pessoas são complexas, pessoas têm outras necessidades, pessoas têm histórias, e histórias que às vezes não são muito legais. Na verdade, pessoas têm dores, têm marcas, têm cicatrizes, pessoas têm tudo isso. Mas Jesus diz exatamente isso para os seus discípulos: venham, me sigam, e eu vou ensinar vocês um outro tipo de pesca. E a nossa proposta aqui com o discipulado é justamente esse: vamos caminhar com Jesus e vamos aprender a pescar pessoas, certo? E pessoas a gente não faz um prato com elas, come ou joga fora quem a gente não quer. Essa caminhada com pessoas é justamente uma disposição para ser transformado à medida em que a gente se relaciona, à medida em que a gente convive. Esse é o desafio. É justamente aquela coisa lá de Eclesiastes, né? Um ferro, o outro ferro, e assim a gente afina. Então, a caminhada do discipulado é essa coisa mesmo, de ensinar a partir dessa convivência. Então, seria mais fácil, obviamente, pescar peixe, né? Mas Jesus nos dá o desafio de pescar pessoas. E trazer pessoas para o reino do seu amor. E trazer pessoas para viver a lógica do seu reino, que é diferente do reino de Roma. Ele está chamando pessoas para caminhar na contramão. Na contramão, inclusive, de uma religião falida, de uma religião legalista, de uma religião que ora para impressionar, de uma religião que tem dia certo para fazer misericórdia,
de uma religião que coloca a lei de Deus como um peso e não como uma orientação para a vida. Jesus chama essas pessoas para atravessar com ele toda uma lógica e dizer assim, olha, a gente caminha em outra direção e a nossa direção é a direção do reino. E nesse reino tem perdão, nesse reino tem misericórdia, nesse reino tem um lugar de escuta atenta, nesse reino a gente serve, nesse reino a gente ama, nesse reino a gente dá a vida. Isso é a proposta do discipulado. E aí eu me lembro muito de um pastor que eu tive há um certo tempo, e eu gostava do que ele dizia, porque ele dizia assim, olha, você tem a opção se você segue ou não a Jesus. Mas uma vez que você se dispôs a seguir Jesus, você não tem mais escolha. Agora você tem que lavar os pés. Agora você tem que caminhar 2 milhas, você tem que dar a capa, você tem que amar tudo isso. Então, esse convite para o discipulado é isso. Tipo, vem caminhar comigo? Tá, eu vou. Mas, olha, nessa caminhada, vamos lá. Vamos aprender sobre fé, sobre misericórdia, sobre escuta, sobre um jeito de se colocar no mundo de maneira diferente, sobre outra lógica e sobre outros valores. Certo? Tranquilo até aqui? Como todo mundo que fez live, né? Tem uma caneca que tem um líquido, eu tô tomando água porque eu vou engasgando um pouquinho. Tá certo? E assim, é gravado, mas é ao vivo. É sem edição mesmo. Que é pra gente ir adiantando. Tranquilo até aqui? Então, vamos lá. Deixa eu abrir aqui o meu slide de hoje. Deixa eu abrir. Calma. Que eu já vou abrir. A apresentação do slide atual. Discipular como Jesus, né? Esse é o único jeito. Eu sei que a partir das nossas próximas 2 aulas, a gente vai estar falando um pouquinho sobre algumas estratégias e tal, mas eu só acredito no discipulado como o discipulado de Jesus, porque foi o método mais eficaz, foi o método mais eficiente, foi o método também mais difícil, foi o método mais sofrido, mas também o método mais bonito. E isso é interessante, né? Ele não mandou para a gente um manual, ele chamou a gente para caminhar junto. Então, se a gente se pretende relevante com as pessoas que vão chegando na nossa comunidade de fé e a gente quer que elas aprendam a caminhar com Jesus, a gente precisa ser discípulo de Jesus, como a gente já viu os desafios das aulas passadas, e colocar para elas esse jeito de caminhar com Jesus. Então, é por aí. Mergulha no livro de Lucas, mergulha nos evangelhos, embora tirar essas cascas aí, esses ranços, certo? Para a gente se tornar relevantes, tá bom? Então, vamos lá. Discipular como Jesus. Jesus ficava com seus discípulos, né? Não era um horário apenas. Eles tinham uma caminhada juntos. Ele caminhava com seus discípulos. E ele tinha que suportar a fragilidade dos seus discípulos e seus processos de aprendizado. Então, não é uma coisa do faça, é uma coisa do venha comigo. Não é uma coisa do faça o que eu mando, mas não faça o que eu faço. O discipulado de Jesus faça como eu falo e faça como eu faço. Porque Jesus, ele é coerente. Diferente da gente, que nem sempre a gente consegue ser tão coerente assim. Na verdade? Então, Jesus deixava que os discípulos o seguissem. Gente, a gente está falando de uma cultura diferente, obviamente, mas esse ponto aqui é importante. Por quê? Apesar daquela cultura ser uma cultura mais simples, onde as pessoas de fato tinham essa caminhada de seguir esse mestre e saía realmente dias a fio caminhando e tudo mais, hoje, como é que a gente poderia então pensar uma proximidade possível, né? Então, é isso, sabe?
Eu acho que se a gente quiser ser relevante realmente e ensinar as pessoas, a gente diz assim, olha, vem passar um dia na minha casa, olha, olha aqui como é que eu me relaciono no meu casamento, como é que eu me relaciono com meu filho, olha aqui minha prática de trabalho como é, olha aqui meu desenvolvimento ministerial como é que se dá, olha as coisas que estão por trás, me deixa ser vistos, sabe? Eu acho que isso é importante e essa é a parte mais bonita do discipulado, entendeu? É quando a gente se abre realmente para esse relacionamento. E aí, isso é bonito em Jesus, por quê? Óbvio que Jesus não tinha pecado, que é diferente da gente, né? Mas ele se deixa ser visto chorando, ele se deixa ser visto cansado, ele se deixa ser visto angustiado, sabe? Então, isso é discipulado por proximidade. Então, não adianta montar uma casca e dizer sejam como eu, sempre forte, sempre linda, sempre bela, sempre crente, sempre feliz, não é verdade? Porque isso não é real, sabe? Mas a gente vai ensinando essas pessoas que vai caminhando com a gente a lidar com tudo isso que lhe atravessa, como Jesus fez. Então, caminhar de perto vai implicar nessa disposição que a gente vai ter que ter de se deixar ser visto inclusive nas nossas fraquezas, não é? Então, assim, na minha caminhada específica, eu tinha colegas assim do seminário que as mais antigas acabam, né? Acaba rolando uma certa hierarquia. E aí teve uma que chegou bem depois, e essa queria porque queria ser minha filha. E isso foi legal, porque eu tinha essa relação próxima com ela, assim, de discipulado mesmo, né? Mas um discipulado mais de lado, mais de perto, só porque eu tinha um tempinho a mais de seminário e uma caminhada mais longa. Mas a parte mais bonita da nossa relação próxima foi que nos meus momentos de maior fragilidade ela pôde me acolher, como eu pude acolher ela. E ela entendeu que era uma troca, mesmo que eu fosse mais velha, mesmo que eu tivesse mais tempo. Então a gente aprendeu a ter uma relação de lado, uma relação realmente de discipulado, que a gente chama de discipulado mútuo, né? Eu te ajudo, você me ajuda. Então, mesmo que a pessoa tenha pouco tempo de fé ou que não compreenda, ela vai saber lidar com você. Ela vai saber lidar com a sua fragilidade. Ela vai saber e ela vai ter que saber se ela realmente está sendo discipulada. Entendeu? Então é um pouco disso. E depois também tive a oportunidade de dividir apartamento com uma outra seminarista que também tinha essa relação de olhar para mim e achar que eu estava além nesse quesito de ter uma trajetória maior, de já estar em outros lugares, dando aula, pregando e fazendo as coisas que a gente faz no ministério. E ela olhar assim e eu dizer assim, não, é mais embaixo, assim, é mais na horizontal. Assim, à medida que eu te ajudo, você também me ajuda. À medida que eu te acolho, você também me acolhe. Entendeu? E isso eu não estou me tirando a minha responsabilidade de poder ajudar, de poder ensinar. Mas eu me tiro do lugar de ser perfeita, porque eu não sou perfeita. E discipulado é uma relação de troca, se isso for acontecer de maneira horizontal. Então, é aquela honestidade mesmo, dizer assim, olha, você está errada aqui, certo? E lá adiante ela vai dizer, mas você está errada aqui. Eu disse, tudo bem, eu volto, que coisa boa. O bom da gente criar, né, fazer discípulos e discípulas é justamente a gente ter a possibilidade também de ser corrigido. O que não acontece com Jesus, dele ser corrigido pelos seus discípulos. Mas a forma como ele faz é justamente essa, de se mostrar e de estar próximo. Então, esse é o único jeito que eu acredito no discipulado. Embora, diante da nossa sociedade, dos desafios que a gente tem, das características que a gente vai assumindo ao longo do tempo, a gente entenda que seja necessário também formar uma classe de discipulado, né? Jesus atraía o povo para perto de si. E aí, o que é que isso me incomoda? No nosso contexto, é que nem sempre a gente atrai as pessoas para perto da gente. A gente repulsa as pessoas. A gente bota as pessoas para longe. Por quê? Porque a gente faz uma vestidura de religião, de moralismo, certo? De farisaísmo, trocando no miúdo, de farisaísmo mesmo, que as pessoas olham para a gente e não querem estar perto. Porque, tipo, né? Uma pessoa que não vai me acolher, uma pessoa que não vai me perdoar, uma pessoa que não vai me aceitar, sabe? E eu sei que a cada dia que passa, as pessoas estão mais intolerantes, sabe? E muito mais hipócritas na minha concepção, sabe? Eu acho que a gente precisa ter uma caminhada parecida com Jesus de pecadores e pecadoras,
como a gente é pecador e pecadora, querer estar perto da gente. Querer estar perto da gente. Eu acho ótimo na minha caminhada particular, porque eu só sou arrodeada de gente que ninguém quer perto. E eu acho isso maravilhoso. Eu acho que isso é o traço de que, de fato, Jesus é na minha vida, sabe? De gente diferente de mim, de gente muito diferente de mim, entendeu? Eu acho isso ótimo, porque olha para mim e diz assim, ó, você é missionária, mas olha, eu quero conversar com você. Isso para mim é muito bom, entendeu? Então, assim, Jesus ele era acusado de andar com publicanos e com pecadores, de andar com mulheres, de ressignificar o lugar da criança, sabe? De tocar no impuro mesmo. Então, o discipulado é sobre isso, entendeu? Discipulado é sobre isso. E eu acho isso maravilhoso e é uma coisa que eu já experimento assim na minha vida. Particularmente, irmãos, e aí sendo muito honesta, eu tenho poucas ambições no campo da religião, mas eu tenho todas as ambições quando fala do reino de Deus, que é o reino do seu amor, que é o reino de justiça, de paz e de alegria. E nem sempre a religião está comprometida com o reino de Deus. E o reino de Deus está comprometido com pessoas, com gente. É como esses dias, eu faço um trabalho aqui na comunidade e alguns repórteres me perguntaram como é que eu olho para aquelas pessoas. Eu olho como eu olho para qualquer pessoa. Para minha gente, que tem dores iguais às minhas, sofrimentos diferentes, mas dói igual a mim. E era assim que Jesus olhava para as pessoas. Jesus não via uma distância das pessoas. Entendeu? Então, é esse tipo de coisa que a gente precisa começar a aprender. Entendeu? Se a gente quiser ser relevante. Porque senão não faz sentido a nossa caminhada. Participavam de sua doutrina por estar em sua companhia. Eles participavam do ensino de Jesus porque estavam perto de Jesus. Não era porque Jesus ficava elaborando discursos que nem a gente fica fazendo sermão. Mas era uma doutrina da vida, né, do cotidiano. E isso é bem interessante porque o Sermão do Monte encerra exatamente com aquela fala: é semelhante ao homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. Ele constrói a sua vida a partir das coisas que Jesus fala. E quem não constrói a sua vida a partir das coisas que Jesus ensina, tem a aparência de que está sustentado, mas vai cair. Certo? Vai cair. Vai cair, sabe por que vai cair? Porque não aprendeu a ser discípulo. Sabe por que a casa cai? Porque diante da calúnia se vingou, diante dos inimigos se vingou. Sabe por que a casa cai? Porque mesmo diante dos corações impuros, você quis também ser malicioso. E Jesus disse que era para a gente ter coração puro. Sabe por que a casa cai? Porque a gente não teve fome e sede de justiça, porque a gente não iluminou, porque a gente não deu sabor. Sabe? É por isso que a casa cai. A casa cai por causa disso, porque a gente não confiou, sabe? É porque a gente não orou. Tudo isso está no Sermão do Monte e você pode conferir lá. E aí a casa cai. Então, ao final do Sermão do Monte, que é o maior ensino de Jesus, assim, dito, né? Que como vocês me observam aqui, eu sempre gosto de dizer que tudo em Jesus me ensina. Tudo, não só o que ele disse, mas tudo que ele é, a forma como ele faz. E aí é isso que acontece. Então, discipulado é isso, é mastigar o Sermão do Monte e dizer assim, ó, eu sou capaz disso? Enquanto eu não for capaz de orar pelo meu inimigo, de amar o meu inimigo, de caminhar 2 milhas, de botar em prática, né, puro de coração, manso, fome e sede de justiça, sabe? Uma postura de humildade, de confiança. Então, se eu não tiver isso na minha cabeça e na minha vida, eu ainda não sou discípulo, pode desistir dessa cadeira e desistir de tudo, viu? A sabedoria era adquirida na companhia de Jesus, não é? É tão bom andar com gente boa, né? A gente fica melhor. E aí a gente tem que ser gente boa. É de junto dos bons que a gente fica melhor. E discipulado é um pouco disso. O conhecimento com companheirismo. Então, é o que eu disse para vocês. A gente pode saber muito, a gente pode saber até mais. Mas a gente tem que ser sempre companheiro, sempre parceria. E eis aqui o propósito da gente estudar teologia. Não é para a gente disputar narrativas apenas, mas é para a gente ensinar com companheirismo.
ensinar com respeito, ensinar olhando de lado. Isso também faz parte do discipulado. Não é para a gente afirmar nossa força, nem a nossa maior capacidade de argumentação. E aí as táticas de Jesus, né? Vinde e vede. Vem cá, vem ver. Percebe? Depois ele diz, segue-me. Vem caminhar comigo, né? Aí depois ele diz, vem e vê. Agora, vem comigo novamente, né? Venham, que eu vou ensinar vocês como é que pesca pessoas, como é que acolhe pessoas. E eu acho isso bonito, sabe? Hoje eu acho que eu tô até inspirada, porque em muitos momentos, né? E eu sempre falo da relação de Jesus com o cego Bartimeu, porque é um cara que está à margem, que está gritando, Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E os discípulos estão falando, manda que ele se vá, que ele está perturbando a gente. Aí Jesus diz, não. Aí o que é que Jesus faz com ele? Jesus pega, ouve aquele cego, deixa que aquele cego fale. E Jesus serve aquele cego. Isso foi uma lição enorme para os discípulos. Enorme. Então, muitas pessoas que clamavam por Jesus, inclusive a mulher cananeia, os discípulos vão dizer assim, ó, manda que ela volte. Jesus, não é assim. É assim que se faz. É assim que se trata as pessoas. É assim que eu faço com as pessoas. E aí, um outro episódio que me vem em mente também, que foi muito didático para os discípulos, é a relação de Jesus com a mulher samaritana. Eles ficaram admirados, mas ninguém ousava dizer nada. Veja que está lá no texto. Então, é como que na prática de Jesus ele diz assim, ó, vem e vê, vem ver como é que eu faço, vem ver como é que eu trato, vem ver como é que eu ajo. Se a gente não for capaz de imitar essas práticas de Jesus, a gente também ainda não é discípulo. O princípio é observado. Eu gosto de falar um pouquinho sobre o princípio, à luz do evangelho, porque o princípio do evangelho é sempre a vida. O evangelho não tem relação com morte. E isso é bem importante. E toda orientação de Jesus é orientação para a vida. Na presença dele, puderam aprender tudo quanto precisavam saber. Aprenderam a orar, aprenderam a se relacionar com as pessoas, aprenderam a superar preconceitos, a superar limites, a superar barreiras. Aprenderam que a prioridade do reino é gente. Aprenderam que, inclusive, né, não é a religião quem dita as coisas, mas é o que Jesus disse. Tudo isso eles aprenderam. E o que não aprenderam nesse tempo de caminhada com Jesus, depois o Espírito Santo ensinou. Para estar com ele e para os enviar a pregar. Veja, venham comigo, caminhem um pouquinho comigo, aprendam de mim e agora vão pregar. E aí eu gostaria de problematizar um pouquinho essa coisa do pregar, minha gente, porque o pregar está para além do falar, né? Pregar tem muita relação com a vida. E sermão nasce da vida da gente. E se a vida da gente não está muito legal, a gente pode até fazer um sermão bem massa, mas não vai ter muito efeito, entendeu? Sobretudo quando tem gente que caminha com a gente que está ouvindo, né? E diz assim, pô, velho, é difícil ouvir essa pessoa, porque ela é muito contraditória. Essa parte é bem complicada. E eu tô aqui dando aula na casa da minha vizinha e ela olhando assim, e eu pensando, será que eu sou uma boa vizinha? Será que eu sou uma discípula minimamente decente? Mas nos discípulos, antes de pregar, precisavam estar com ele. E isso aqui também nos remete a uma outra questão. Por exemplo, eu não posso prescindir da minha caminhada com Jesus. Eu tenho que ter sempre essa consciência. E por isso que a gente tem que romper essa imaturidade, essa coisa de criancice. Deus está perto, Deus está longe. Não, minha gente, pare com isso, viu? Deus está presente, ponto. Isso quem disse foi ele. Vou estar com vocês todos os dias, até a consumação dos séculos. Então, não quero nem saber. Em qualquer situação, Deus está comigo, ponto. Inclusive, quando eu peco, porque quem é que vai me levar a me arrepender? Se ele me abandonar, eu morro, minha gente. Se Deus te deixar nessa brincadeirinha de você sentir perto ou sentir longe, é você quem sente. Isso aí é um problema seu. Não é sobre ele, é sobre você. Certo? E aí não dá para a gente pensar em discipulado se a gente não tiver uma relação com Jesus. Não tem condição. Não dá. E é preciso estar com ele.
E é preciso ter a consciência dessa caminhada com ele. Certo? O treinamento de Jesus é um treinamento muito íntimo, né? Muito íntimo. E isso vai ser também um processo bem interessante. Porque talvez você se apegue a essa coisa tipo, mas Jesus sabia o que passava no coração. Mas Jesus sabia. Mas Jesus não está nessa brincadeirinha de saber porque que ele sabia que ele falava ou que ele fazia certas coisas. Sabe por quê? Porque existe uma coisa chamada discernimento espiritual e existe uma coisa chamada revelação do Espírito Santo. E eu sei que vocês já tiveram aqui experiências importantíssimas nesse sentido. E não é toda hora que Jesus fala que ele sabe. Então, quando ele diz que sabe o que estava no coração, ele realmente sabe. Mas quando ele não diz, eu não posso dizer. Entende qual é o limite? E aí Jesus tem realmente esse momento mais íntimo quando o treinamento terminava, né? E aí como foi, né? Aconteceu o quê? Olha, vocês estavam lá, mas eu estava aqui orando por vocês. Estou prestando atenção. Que nem menino pequeno, quando a gente vai ensinando a ir pra padaria, né? A gente finge que ele foi sozinho e a gente fica cá de longe olhando, né? Para ver se ele foi direitinho para proteger. Aí, no outro dia, a gente já ganha mais confiança e assim vai. O discipulado também tem um pouco desse movimento. Quanto mais o tempo passava, mais tempo dedicava aos seus discípulos. Os discípulos necessitavam ter a sua fé revitalizada e confirmada a sua missão no mundo. Não fale mal de Pedro se você nunca andou sobre as águas. Você não andou nem um pedaço para você falar dele. Ele foi um cara realmente de muita fé. E quando faltou a fé, né, que ele pediu socorro, Jesus não deixou ele morrer, não. Jesus segurou ele. E aquilo ali foi muito didático. Foi muito forte. E informa muita coisa para nós. Todo o ministério de Jesus girou em torno dos seus discípulos. Jesus confiou a sua missão eterna a 12 pessoas, inicialmente, que caminhavam com ele, e as mulheres que caminhavam com ele também, viu, meninas? Não esqueça disso, não. As mulheres estavam sempre presentes ali na caminhada de Jesus. Então, ele se concentrou em formar pessoas, sabe? Então, assim, quando a gente consegue, por meio do evangelho, alcançar uma pessoa, a probabilidade dessa pessoa multiplicar é muito grande. Não é sem razão que hoje a gente está vivendo o isolamento social, né? Porque se uma pessoa pegar o vírus, a capacidade dela de contaminar outras é muito grande. Então, veja, o discipulado de Jesus é assim também. Quando você consegue fazer um discípulo, a probabilidade dele contaminar outras pessoas, fazer outros discípulos, é muito grande. E Jesus acreditou nisso. E por isso que ele fez esse investimento importantíssimo na vida da gente, né? E ele passou muito tempo com os discípulos, mais do que com outras pessoas. E isso foi muito importante para que aquelas pessoas pudessem ser fortalecidas e pudessem dar continuidade à obra de Deus. Por isso que o evangelho chegou para a gente, né? Foi através dessas pessoas. Discipular é sim um ato de amor. E aí eu chego a ficar mole quando eu falo dessas coisas, porque toda a missão de Deus é um ato de amor, né? Por isso que João 3,16 diz o quê? Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então, discipular é um ato de amor. É uma prova de amor. Se me amais, guardareis os meus mandamentos. Então, à medida que eu guardo os mandamentos de Jesus, gente, vamos reduzir esses mandamentos. Amar Deus acima de todas as coisas e o próximo como a ti mesmo. E o próximo é de quem eu me aproximo, viu? O próximo não tem que ser evangélico como eu, crente como eu, não. O próximo é de quem eu chego perto. Bora melhorar isso aí. Então, discipular é de fato um ato de amor e toda a missão de Jesus se inscreve nisso. É um ato de amor. É um ato de amor demonstrado por Jesus. Ele teve uma obediência absoluta a Deus, à vontade de Deus, né? E mesmo diante do sofrimento que estava posto para ele, ele disse: Pai, está chegando a minha hora. E o que direi? Livra-me dessa hora? Não. Antes direi: glorifica o teu nome. E eu gosto de falar dessa coisa da obediência como ato de amor, mais do que da obediência como essa coisa militarizada, pesada. Tem uma musiquinha de criança da igreja que diz assim:
Obedecer, mas que importante, é prova de amor. Veja, se eu entendo que Deus está comprometido com a vida, com a minha vida, com a consolidação do seu reino, se eu entendo que tudo que ele ensina é bom, então obedecer para mim é leve, sabe? Eu sei que às vezes a obediência que a religião pede da gente é muito pesada, sabe? E que nem sempre é o que Jesus pede da gente. Mas obedecer o que Jesus quer que eu faça é bom, é leve, é muito bom, sabe? E é importante que a gente tenha essa disposição e essa ressignificação. Por quê? Porque muito da gente tem essa mania de ficar dizendo, ah, seguir Jesus é difícil, é pegar cruz, não sei o que lá, lá. Tem as suas dificuldades, obviamente. Mas quando a gente se abandona de fato aos cuidados de Jesus, fica fácil. Quando a gente entende, e quando a gente aceita, e quando a gente se sente profundamente amado, muito fácil a gente amar. Quando a gente se sente perdoado, é muito fácil obedecer o que Jesus disse sobre perdão. Tá entendendo? Então, assim, se a gente não consegue ainda certas coisas nessa prática do discipulado, a gente precisa entender por que que a gente não consegue. Por que que a gente fica dizendo que, tipo, caminhar com Jesus é ruim? Ruim, gente. É esse mundo desgraçado, sabe? Que não tem rumo, cheio de ruindade, cheio de maldade, cheio de morte. Mas os mandamentos de Jesus não é difícil para nós. Eu sei que algumas coisas pesam, porque o povo faz acréscimos, né? O povo chato. Que eu gosto de um versículo que tem, eu acho é coisa nessa Bíblia, viu? Que Jesus diz assim: toca flauta, ninguém dança, toca lamento, ninguém chora. Porque o povo fica acusando ele de ser beberrão e comelão. Aí está. Eu toco lamento, você não chora. Eu toco flauta, você não dança. Vocês são muito chatos, isso sim. Só que Jesus é fino, chique, não vai dizer que o povo é chato, né? Mas é mais ou menos isso. Então, isso é bom. E aí a gente precisa ver, né? É bom mesmo? Por que que eu acho ruim? O que é que eu acho ruim? Percebe? O que é que eu acho ruim nessa coisa de obedecer e de discipular? Isso nos interessa, tá bom? Então vamos lá. Sem obediência não há desenvolvimento do caráter e do propósito. Então, eu não quero colocar essa coisa aqui da obediência como essa coisa que você tem que fazer. Mas eu estou dizendo a obediência como um caminho a ser perseguido. E para eu poder entender melhor isso e saber por que, que eu não obedeço, por que, que não. E aí, gente, eu não tenho muita preocupação com isso não. Veja, eu sempre tive uma tendência muito forte para desobediência, sempre, 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 sempre. E aí, é por isso que eu fico rindo assim, quando mulheres como Ana Rita, missionária Elizabeth, missionária Ana Rita me adotam, essa é minha filha. Aí eu digo, mulher, tu não sabe quem eu era na adolescência, coitada de minha mãe, porque eu era muito desobediente. Só que minha desobediência não ficou só na adolescência, veio também para o seminário, quando eu fui fazer seminário interna. Imagine eu interna no seminário, então eu queria aprontar. E assim, eu não queria aprontar, tipo, coisas cavernosas, mas onde era que estava minha desobediência? Tipo, eu queria sentar dentro da pia de lavar. Eu sentava na bancada do banheiro, entendeu? As outras coisas não, eu obedecia, era tranquilo e tal. O que eu achava que tinha lógica. Até que um dia uma amiga minha pegou e disse para mim, ó, por que que eu tô falando disso? Porque eu tô falando de discipulado. Aí uma amiga minha, nunca vou me esquecer dela e vou agradecer ela para sempre. Ela disse assim, você já observou que você tem uma tendência à desobediência? Aí eu parei e fui me analisar. E aí eu vi que isso era um ponto da minha vida que eu precisava trabalhar. Entendesse? Era a minha fragilidade que eu estou colocando aqui para vocês. E aí eu me lembro também de outras vezes, de outras conversas com Dona Arlene, a diretora também. Por que eu estou falando disso? Porque eu não estou dando aula para vocês porque eu sou perfeita. Eu estou dando aula porque Deus me chamou para ensinar. E eu preciso dar aula para vocês com muita honestidade, entendeu? Com muita honestidade mesmo. Para que, a partir desse espaço aqui, a gente encontre caminhos e saídas para que a gente seja aperfeiçoado, para que a gente seja melhor, para que a gente se olhe, veja as coisas que não estão legais e que a gente possa ir crescendo, tá bom? Por que isso? Porque aqui, ó, letra B, ninguém pode ser líder sem primeiro aprender a seguir a um líder. Isso me lembra muito da Rita, né? Ninguém pode ser líder se não aprender a ser líder.
Então, Deus estava me fazendo ali no seminário para ser líder, mas eu não conseguia obedecer o mínimo. O que é que eu queria sentada numa pia? Faz sentido? Então, parecia uma coisa pequena, mas eu precisava trabalhar isso. Se eu quisesse estar nesse lugar que eu estou aqui hoje. Entendesse? E aí eu também não gosto de pensar, porque eu acho que Jesus não tem essa proposta para a gente de uma obediência cega e uma obediência a qualquer coisa. Eu acho que essa obediência precisa estar muito alinhada às coisas que Jesus disse. Porque tudo que foge ao que ele não disse pode ser desobedecido. Porque Jesus não quer discípulos bitolados. Jesus quer discípulos capazes de enfrentar, como diz a música dos Arrais, né? Lutar pelo reino até o fim. E é por isso que Pedro tem a ousadia de dizer: antes importa obedecer a Deus do que aos homens. Então, essa obediência é restrita a Deus, certo? E aí a gente vai pensando em outros caminhos. Jesus conhecia a estratégia da vitória sobre as forças demoníacas que se adensavam contra os discípulos. E por isso que ele falou, né? Olha, você está contando vitória, mas eu estava orando por você. Eu cuidei de você, porque o diabo queria cirandar você, queria estraçalhar vocês e eu intercedi. É um ponto importante para a gente entender que na nossa caminhada a gente não está sozinho, que Jesus não perde a gente de vista. Ele está atento para nós. Ainda bem. Como fazer? Ele deu a si mesmo, né? Óbvio que do meio para o fim a gente vai estar pensando em algumas estratégias aqui e ali, mas em geral ele se deu. A vida de Jesus consistia em dar-se, dar aquilo que o Pai lhe deu. Tudo que ele aprendeu do Pai, ele compartilhou. Tudo que eu aprendi com a vida, tudo que eu aprendi com Jesus, tudo que eu aprendi eu vou compartilhar. E se eu não aprendi, eu preciso aprender para poder compartilhar. E aí, minha gente, é uma coisa que a gente precisa sempre ter em mente, que o discípulo, na verdade, a gente ensina, mas quem faz a obra de fato é o Espírito Santo. Não é na força do braço, né? O objetivo do discipulado é desenvolver na vida do discípulo o desejo de ser cheio do Espírito Santo, obediente à palavra de Deus e ativamente na sua obra. É o Espírito que vivifica, é o Espírito que gera arrependimento, é o Espírito que gera Cristo em nós. É preciso, sim, nascer de novo. E uma vida transformada, ela só pode ser nutrida pelo Espírito Santo, certo? Então, o Espírito Santo é quem habilita alguém a cumprir a missão redentora do Evangelho. É o Espírito Santo que nos habilita a sermos parecidos com Jesus. É o Espírito Santo que vai formar Cristo em nós e vai desenhar esse discípulo à medida de Jesus. Amém, meus irmãos? Então, nós vamos ficando por aqui, porque hoje eu estou alugando também a casa dos outros. Que vocês possam orar por mim, mandar as dúvidas. Eu já respondi algumas dúvidas aí no WhatsApp, tá certo? E a gente vai se falando por lá. Até a próxima aula, se Deus quiser. Beijo, beijo. Que Deus abençoe a todos nós. Tá bom?